Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A pandemia do novo coronavírus acelerou a quebra de paradigmas laborais e mudou a concepção que tínhamos de trabalho para sempre. Já reparou na quantidade de gente que passou a trabalhar em casa? O distanciamento social tem levado as empresas a repensarem e a reestruturarem as suas práticas de trabalho para garantir, na medida do possível, a continuidade dos negócios. Você sabia que trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar que não seja a própria empresa é a opção dos sonhos para 49% das pessoas empregadas? Pois é, de acordo com uma pesquisa realizada nas principais regiões do país, esse é o desejo de 55% dos autônomos e de 55% dos desempregados também. Para entendermos melhor o futuro do trabalho, das nossas relações profissionais e dos novos perfis de vagas que surgirão depois dessa pandemia, vamos conversar por Skype com a gerente de recursos humanos, Alda Cansanção. Não saia daí, a gente já volta. A pandemia do novo coronavírus mudou consideravelmente a forma como a gente trabalha. Várias empresas optaram pelo trabalho remoto e os colaboradores passaram a realizar as suas atividades diretamente de casa. Para a gente conversar sobre isso, sobre o futuro das relações de trabalho, convidamos Alda Cansanção, gerente de RH, que vai explicar direitinho como isso está se dando. Alda, seja bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada pelo convite, E é um prazer sempre estar com você, Dani. Que bom. Querida, a pandemia do novo coronavírus mudou a forma como a gente trabalha, Isso é fato. As relações de trabalho sofreram uma mudança drástica e isso tem afetado, inclusive, o lado emocional das pessoas. Como você está encarando esse novo momento, Alda? Primeiramente, com essa mudança de mundo, que não é localizado só realmente no Brasil, e principalmente em nosso estado, a gente começa a ver as consequências, dessa pandemia, onde assim o nível de ansiedade, de angústia, de depressão, onde as pessoas estão com medo, a incerteza ela causa tudo isso, Nós começamos a entrar em contato com o que nós não podemos ter controle, E precisamos aceitar essa realidade para poder viver e continuar indo em frente. Então, nesse momento, é muito importante essa tomada de conscientização, seguir todas as orientações, e trazer esse trabalho remoto como um ganho, como algo que já foi muito desejado e que demorou para acontecer, E de repente, numa virada de 24 horas, a maioria das empresas, principalmente as dos segmentos, de prestação de serviço essencial, conseguiram, transformar o trabalho presencial no trabalho remoto e estruturar, e todo mundo produzir, todo mundo fazer uma nova rotina. É verdade, porque é natural do ser humano a resistência à mudança. Então, se não tem algo que impulsione uma mudança como essa, a gente acaba deixando essa mudança para depois. Até porque, para haver a mudança, precisa haver o quê? A descontaminação dos antigos hábitos, dos hábitos anteriores. E para isso é necessário, às vezes, um tempo. E como lida com o ser humano e como lida com as culturas organizacionais, então existe uma demora nesse movimento. E a pandemia fez mostrar que tudo isso é possível, que vai depender realmente só da gente, de cada um e do que ele quer. Com o fim do isolamento social, as empresas voltarão a atuar normalmente, seguindo as normas de higiene e distanciamento. Você acha que a gente vai voltar como antes ou as próprias empresas vão rever códigos de ética e de convívio entre os colegas? Dani, eu posso lhe dizer que essas mudanças já aconteceram, Hoje nós somos 60%, 70% trabalho remoto, 15% presencial, em 4 jornadas onde não acontece a aglomeração, são poucas pessoas dentro de uma empresa, trabalhando.
e os outros 15% que é de campo, que é externo. Então, assim, já mudou. A mudança realmente já aconteceu. Então, desde as relações de trabalhos contratuais, as relações também de cuidados e higiene, né, de seguir todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e trazer isso para o nosso hábito. E as normas, elas não vão aguardar o pós-pandemia. As normas começaram a mudar a partir do início da pandemia, com o nosso plano de contingência e hoje com o nosso plano de retorno gradativo. Né? Porém, a gente ainda não tem como falar de futuro. Nós precisamos realmente assim, viver esse presente, essa realidade, para poder construirmos juntos, e vão ter ainda, acredito que, muita mudança pela frente. Né? Inclusive, você acha que as empresas vão rever códigos de ética, Alda? Porque cada empresa tem o seu, né? Já iniciou. Eu posso falar diante dos segmentos, vamos dizer assim, dessa prestação de serviço essencial, que sejam os hospitais, a rede, né, de saúde, sejam os segmentos de alimentação, né, os segmentos de remédios, né, farmacêutico, e o de telecomunicações, onde tudo isso já está sendo revisto, né, porque a partir do momento que a gente trabalha remoto, a gente já tem outras regras. Exato. Né? A gente já exerce de outra maneira. A própria conduta, o que é que faz parte, né, do trabalho remoto? A gente tem também as ferramentas que são oficiais de utilização da empresa, a confidencialidade por não estar dentro da empresa, onde você está levando os conteúdos, né, e o sigilo profissional para dentro, né, de casa, muitas vezes para um computador compartilhado. Isso. Ambiente compartilhado, e onde nós estamos exercendo várias funções ao mesmo tempo, onde a grande dificuldade é se a gente não conseguir equilibrar e organizar o ambiente. Esse é o grande desafio. É verdade. Você acha que o trabalho remoto veio para ficar? Eu acredito que o trabalho remoto, através do processo de experienciar realmente esse momento, ele vem para ficar, mas o presencial ele não vai ser extinto. Eu acho que a gente vai fazer uma junção, realmente. Eu acredito nesse posicionamento, onde é necessário a socialização, onde é necessário a convivência, onde é necessário o olho no olho, o abraço, né? Eu sei que ainda vai demorar um pouco, mas assim, a gente não pode perder isso de vista. Essa ausência, essa falta de contato também, você acha que afeta a produtividade no trabalho remoto, Alda? O trabalho remoto, ele nos trouxe uma aproximação diferente. Eu digo sempre que nós podemos estar presente e ser presente na vida das pessoas. Então, só mudou a forma. Então, de vez eu estar lado a lado, eu estou frente a frente. É verdade. Então todas as ferramentas, tudo que a gente tem acesso de tecnologia, que vem para auxiliar a nossa vida, né? Que vem para o bem da humanidade, das pessoas. Então a gente precisa encarar isso como uma realidade, veio para ficar, né? E isso também traz uma situação que eu acho muito interessante. No nosso corre-corre, no dia a dia, né? No antigo normal, vamos dizer assim, tinham determinadas situações que a gente não conseguia ir na casa de um amigo, não conseguia ir na casa de um familiar, não mantinha contato. E hoje conseguimos, né? E hoje a gente consegue estabelecer essa relação. A gente consegue fazer uma visita. É que nos traz saúde mental. Porque a gente começa também a ver, a gente pode trabalhar, né? A gente pode estar perto de quem a gente quer, de quem a gente ama, de quem é importante para nós. E a gente pode também ressignificar tudo que vivemos.
Alda, com a pandemia, as empresas vão rever planos de cargos e salários? Como ficarão as demissões? As demissões, já é real, né? A economia, ela já foi atingida, as empresas já foram atingidas. Um grande acontecimento que tivemos, através do Ministério da Economia, foi a medida provisória 936, onde ela nos traz a possibilidade da diminuição da jornada, né, em 25%, 50% e 70%, diminuindo também o salário, e em alguns casos ela nos permite a suspensão temporária do contrato de trabalho. A primeira com duração de até 3 meses e a segunda com duração de 2 meses. Então, assim, isso trouxe um equilíbrio, né, e um ajuste necessário para o nosso momento. Então, assim a gente pôde salvaguardar esses trabalhadores, esses empregos, né? Agora, em relação aos cargos e ao salário, o que é que eu costumo dizer? Os cargos, eles são sempre revisitados. Então, todas as atividades, né, compostas na função, elas sempre têm algo a acrescentar ou a tirar, sem ter desvio de função. Sim. Então, assim, vai haver uma otimização. Vamos dizer assim, que cada cargo ele vai poder ter mais funções, que a gente pode ter mais, exercer com maior responsabilidade. E Entendi. a questão salarial, ela sempre vai de acordo com o nosso mercado de trabalho. Então, hoje, o nosso mercado de trabalho, ele não está aquecido. A gente está vivendo, né, uma recessão, digamos assim. Uma recessão, isso, uma recessão. Então, diante disso, pode haver sim, lógico que quem já está contratado não pode haver a diminuição do salário, mas nas futuras contratações a gente pode ter uma realidade diferente. É verdade, as empresas vão demorar um pouco ainda, né, Alda, para contratar, porque vão revisitar os cargos, os salários, os contratos. Não vai ser uma coisa simples nem rápida de acontecer, né? E assim, precisa haver um olhar realmente diferenciado, tanto das empresas quanto dos profissionais, porque é um momento de estarmos juntos, né, para a gente poder realmente uns ajudar os outros, porque a situação tá muito difícil, né, não só para os profissionais, mas para os empresários também. Também, para todo mundo. Porque mudou, a economia mudou. Então, antes o que talvez não era essencial, hoje é. Né? Se antes você tinha a parte de cosméticos, que era muito vendida, hoje não é o objetivo, hoje é a alimentação. É o que é básico, a necessidade básica. Verdade. E a realidade mudando, as pessoas têm que se adequar também. Principalmente o mercado de trabalho. Hoje, quem está desempregado, você acha que tem uma perspectiva de abertura de novas vagas para daqui a quanto tempo, mais ou menos? As vagas, elas existem, só que para alguns segmentos específicos. Quais são os segmentos hoje que estão contratando? Área de saúde, as distribuidoras, né, no segmento realmente de alimentação e farmacêutico, né? A área de telecomunicações, ela está aquecida também, e a gente começa a ver aos poucos a movimentação que a gente teve do delivery, né, do aumento da contratação de motoboys, né, do aumento da contratação da própria indústria, né, a indústria química, a indústria alimentar. Então, assim, a gente está tendo um movimento, mas é um movimento diferente, né? Os supermercados, eles estão contratando, eles estão com vagas, até porque os pedidos são imensos e eles precisam de pessoas ali que façam a separação do pedido, né? Passe no caixa, entregue, né, no Pague Leve, vamos dizer assim, ou até no próprio delivery. Então, assim, mudou o hábito. Ter chances tem.
A gente tem ainda uma oportunidade de crescimento. Agora, não é perto da quantidade de profissionais que estão fora do mercado. Pois é, o retorno para esses profissionais que não fazem parte desse segmento. Por exemplo, profissionais do turismo que sofreram muito com a pandemia, esse perfil desses profissionais, você acha que eles vão levar quanto tempo para se recolocar mais ou menos? Bem, esse ano ainda ou para o ano que vem? O que a gente não pode é parar. A gente precisa priorizar o que a gente quer para o nosso projeto de vida. A gente precisa realmente repensar e se reinventar. Eu acredito que hoje todos estão tendo oportunidades que não existiam antes. Como? A gente tem vários treinamentos online gratuitos, curso de formação gratuita, né? Vários cursos também com uma carga horária menor, mas que nos agrega valor. Então, assim, a gente manter esse currículo, né, atualizado, desenvolvido, vai mostrar e vai facilitar na hora do retorno. Eu peguei a pandemia e organizei a minha vida profissional, a minha carreira. Claro. Então, o que é que eu fiz durante esse momento? Ou será que eu estou realmente parado e de mãos atadas? Esperando as coisas acontecerem por conta própria, né? Exatamente. E a gente volta para dizer, a gente precisa viver o presente e construir. Porque se a gente ficar sempre esperando na questão do futuro, o futuro ele é incerto. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Alda, como os departamentos de RH, recursos humanos das empresas estão lidando com os colaboradores à distância? Você acha que as pessoas estão se sentindo desamparadas pela empresa por estarem trabalhando em casa? Não. Pelo menos assim, a minha realidade, como a gente já tinha uma cultura de muita proximidade, a gente conseguiu levar isso para o remoto, porque já fazia parte do nosso dia a dia. Só fizemos transformar. De vez de termos o contato direto, né, no olho, vamos dizer assim, fisicamente, a gente tem através de uma tela, né, que é através das videoconferências, onde são múltiplos canais, que aí a gente sempre utilizou a questão do e-mail, né, a rede social oficial da empresa, que é o IEMER, onde a gente utiliza e faz todas as ações, né, e comunicados, que é tudo assegurado e como base na nossa cultura. E aí vem a questão da cultura do contratar e receber, né, do agradecer, do inspirar, da escuta, do olhar, da fala, né, dessa aproximação, do celebrar. Então, tudo isso a gente torna real e com uma diferença, né? Hoje a gente tem um trabalho muito específico também de conscientização, né, do cuidado e da prevenção que devemos ter e a responsabilidade com as nossas atitudes, com a nossa saúde, porque eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para mim para poder olhar para o outro e ter uma responsabilidade social e humana, porque é uma questão humanitária. Claro. Então, isso é sim um dever nosso do RH, né? O trabalho de endomarketing que nós temos assim é muito bom, é uma parceria, né, excelente, que a gente consegue realmente desenvolver e trazer também a socialização e a interação através desses múltiplos canais, né? Onde também a gente começou a utilizar o Teams, que é o que é uma ferramenta oficial da empresa e onde toda a comunicação ela acontece. Então, seja no chat, né, seja nos grupos, seja na chamada de vídeo, na conferência, né, na videoconferência, isso traz a proximidade, né? Com então, certeza. Assim, então fica uma dica também para os profissionais de RH que estão atuando em casa,
para se unir, para unir forças com a comunicação da empresa, com o marketing da empresa, para ajudar Importantíssimo. nessa comunicação, nessa troca com os colaboradores. E você acha que os conflitos diminuíram? Porque quando a gente não se vê, não se Isso. toca, né? E a gente só trabalha por teleconferência, essas coisas. Isso facilitou, aumentou a integração e diminuiu a quantidade de conflitos? Aumentou a integração, o engajamento, diminuiu o conflito. Agora, tem algumas atividades que não estavam preparadas para isso, alguns procedimentos, alguns processos, que o presencial facilita. E aí a gente precisa ter um olhar, a gente precisa inovar, a gente precisa ser criativo e solucionar. Claro. E aí eu volto para a nossa responsabilidade de cada um, né? Que se estamos todos juntos, né, com o mesmo objetivo, então a tendência vai existir conflitos sempre, mas a tendência é a gente ter um olhar diferenciado na solução. O mundo está chamando a gente para isso, para encontrar soluções das mais variadas formas e que agreguem realmente ao nosso convívio, ao nosso trabalho, porque quanto mais conflito, você piora a produtividade. Exato. Né? Exato. E as relações humanas já é inerente, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Né? Cada um tem uma história de vida. E isso não muda com pandemia, sem pandemia. Exato, até porque assim, a gente comunica igualmente, mas cada um introjeta e interpreta de uma forma. Claro. Né? E aí a gente traz para a nossa realidade, onde a gente precisa olhar para o outro e enxergar o que ele tem. Né? E os gaps, a gente precisa estar junto e dizer assim, ó, eu estou com você, bora? Você isso quer? É muito importante. Porque o outro precisa também permitir. Porque se ele não permite, de vez de ser uma orientação, um desenvolvimento, é uma violência. Claro, porque senão vira uma invasão. Uma invasão, né? Exato. Então, ambas as partes precisam estar abertas a soluções, a criatividade, para que a gente una forças nesse momento tão difícil que a gente está passando. Você acha que os métodos de avaliação dos colaboradores mudaram? As empresas estão conseguindo avaliar entregas, a própria produtividade, ou estão deixando para cuidar disso um pouco mais para frente? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida em casa, poxa, será que eu estou fazendo a entrega correta? Os feedbacks, né? Será que os chefes estão tendo tempo de dar feedback para essas pessoas? Porque é tudo tão novo e justamente por causa desse momento que está tão inseguro, da perda da vaga, da iminência, né, da demissão, as pessoas ficam um pouco inseguras. Esses métodos estão sendo avaliados? Vocês conseguem dar feedback para os colaboradores? Como é que está sendo isso? Na nossa realidade, a gente tem uma estrutura de avaliação. Essa avaliação, ela começa na avaliação do período de experiência, onde a gente verifica os pontos que são, vamos dizer assim, que precisam melhorar, aprimorar, e os que podem permanecer. Então, esse plano de ação em cada avaliação é essencial. Então, independente de pandemia, né, no momento atual ou no pós, ele precisa existir, até para poder nortear, né, o nosso trabalho e a nossa visão também. Como é que eu estou me vendo e como é que o meu líder está vendo, como é que a empresa está vendo. A nossa avaliação de potencial, a avaliação de desenvolvimento, eu acredito que nesse momento ela tem que ter um olhar dentro do cenário da pandemia, até porque não houve uma preparação prévia para o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Então, realmente a gente precisa verificar
se está havendo um equilíbrio, né, na cobrança das metas, né, na forma, nos processos, nos procedimentos. O que eu posso lhe dizer é que, mais do que nunca, o posicionamento de liderança mudou, né? O gestor precisou mudar, até para poder ele desenvolver e saber lidar à distância com cada equipe, com cada colaborador. Exatamente. E nessa relação a gente já tem um pouco de experiência, porque a gente tem as filiais. Então, diante, né, dessa situação, então a gente já tinha muitos colaboradores que estavam remoto, que estavam à distância. Então a gente já tem uma rotina de acompanhamento. E essa rotina de acompanhamento, ela se baseia na confiança, na transparência, em uma comunicação afetiva. Claro. Tem cobrança? Tem. A gente precisa também entregar o que a gente foi contratado. Lógico. Né? Então, assim, tem regras, tem normas? Tem. Mas lógico que a gente está preocupado, sim. Como é que está a saúde do colaborador? Como é que está a saúde dos familiares? Houve alguma perda? Então, nós fazemos todo esse acompanhamento. Como também na própria situação, se o colaborador ele está suspeito, né, da própria questão do Covid, né, ou se ele está positivado, a empresa acompanha do início ao fim. Então, a gente vai estar ali auxiliando em todas as informações necessárias, na questão emocional também, né, junto do médico, nos exames, né, nos remédios. A empresa ali presente o tempo todo na vida do colaborador, né? O tempo todo. Então, assim, eu até brinco muito, porque eu digo, olha, a gente trabalha realmente 24 horas. Não tem aquele horário de trabalho mais, né? Mas você não acha que é importante também a pessoa entender que a jornada de trabalho dela começou às 9, parou para almoçar, retorna no segundo horário e precisa terminar às 18, porque o trabalho remoto ele também é ingrato. É como você falou, ele não cessa, porque você está de frente para um computador, onde em tese, em qualquer horário, em qualquer lugar, você consegue trabalhar. Só que a saúde mental da gente, e até a física mesmo, acaba sendo comprometida por causa disso. Quando eu coloco assim à disposição 24 horas, é porque a emergência, ela independe de horário. Não, claro, mas eu digo assim, até para a saúde mental, assim, de uma forma geral, né? É importantíssimo a gente estabelecer uma rotina, ter hora para iniciar o trabalho, ter a pausa do almoço, ter o retorno e finalizar. A gente orienta que ninguém fique conectado o tempo todo. Isso causa muita preocupação e estresse. E isso diminui a produtividade. Então, precisamos estar bem para poder trabalhar. Para poder entregar bem. Exato. E a gente precisa também ter um momento com quem nós convivemos em casa. Claro. Né? Nós precisamos olhar para os nossos filhos, nós precisamos olhar para nosso cônjuge, para todos, para quem realmente convive naquele ambiente, né? Já está todo mundo trancafiado em casa, no mesmo lugar. Exato. Então, você precisa a gente precisa socializar também, precisa interagir. A gente precisa ter uma alimentação saudável. A gente precisa fazer um exercício, lógico, o exercício dentro do que cada um pode e que faça bem. Claro. Né? Então, se a gente parte desse princípio, nós somos multitarefas. Né? A gente saiu do trabalho e trouxe o trabalho para casa. As escolas saíram da escola e vieram para casa. E as atividades de casa, né, diárias, continuaram em casa. Continuaram em casa. Então, assim, o que mudou também é de vez a gente sair e executar uma de cada vez. Nós estamos inseridos agora tudo no mesmo ambiente e ao mesmo tempo. Então, precisamos sim dividir as funções, as tarefas. Lógico, cada um diante da idade dos seus filhos, das pessoas que estão, né? No caso também de idosos, né? Para ter todos os cuidados.
Então, assim, a gente pode estabelecer e criar também as nossas regras de convívio, né? As pessoas da casa precisam saber que nós estamos trabalhando. Claro. Então, nesse momento, a gente está o quê? Num cenário novo. A gente está fazendo essa entrevista através do Skype. Isso, é uma nova realidade para todo mundo. Uma nova realidade, onde eu estou num local, né? E as pessoas sabem que, poxa, minha mãe tá ali, tá trabalhando, então nesse momento eu não posso ir até ela, mas ter a consciência que quando terminar, ela está ali. Ela está ali com ele. Eu ia te pedir dicas para o trabalho remoto, mas aí acabou que uma resposta entrou na outra e você acabou dando dicas, né, para a gente trabalhar em casa. Outra coisa assim importantíssima: acordou, tome um banho, né? Bote a roupa realmente que você se sente bem, né? Tenha a condição de estar trabalhando, porque isso traz para a nossa saúde mental, para a nossa mente, né? Para essa questão da reprogramação mental, que a gente não vai estar na cama com o notebook. Exato, é um condicionamento, uma postura. Isso, exato. Para trabalhar assim, mesmo, de verdade. Não é porque você está em casa que você vai ficar de pijama. Isso, exato. E assim, é interessantíssimo porque independente de condições, não importa o local que você vai estar, o que importa é a organização desse local. É você arrumar, é você deixar acolhido para você. Claro, preparado. Para você se sentir bem. Com certeza. Alda, eu adorei conversar com você. Foi ótimo, são dicas importantíssimas e atuais. O momento que a gente vive realmente pede uma nova consciência das coisas, das nossas atividades, da forma como a gente se relaciona com o mundo, porque mudou tudo. A gente vai ser obrigado a se adequar, principalmente nas relações de trabalho. Eu gostaria de colocar também à disposição. Existe o projeto Recolocar, que foi idealizado pelo Espaço da Carreira, pela Joseli Quaresma. Muito bom. Onde ela criou realmente esse espaço para orientação profissional. E diante a pandemia, ela estava no desejo de ajudar. E aí foi criado o plantão de carreira. Ela me convidou, né, no primeiro momento. E assim, a gente já vinha com essa intenção de realmente fazer algo, de uma ação social, sem fins lucrativos. Isso é muito importante. Onde foram convidados também outros profissionais e que são de vários locais do Brasil e que estamos atendendo, disponibilizando o nosso horário contrário ao trabalho. Ótimo! Né? E por onde eu acesso? Para fazer realmente esse acolhimento, né? Para fazer essa orientação. Então, assim, a gente tem... Vocês podem entrar no Instagram, que é o Espaço da Carreira. @ Espaço da Carreira. Espaço da Carreira. O meu, que é o @ Alda Cansanção. E vocês vão verificar como acessar. A gente disponibiliza um link para agendar. E no dia, a gente já manda o nosso link para o atendimento. Ótimo. Então, assim, cada vez mais a gente está tendo mais empresas parceiras onde estão disponibilizando vagas. Hoje a gente já tem uma média de 10 pessoas com a recolocação profissional. E assim, a gente está aberto tanto a pessoas voluntárias que queiram também atender, quanto também a empresas que possam realizar e nos ajudar nesse momento. Buscar profissionais nesse banco de dados. Isso, né? exato. Ao mesmo tempo que os profissionais que estão disponíveis procuram as vagas nesse espaço com vocês. Exato. Não é isso? Então, assim, a gente conta com as profissionais, né? Com a Joseli, com a Miriam, com a Débora, com a Carol e com o próprio Alberto também, que está entrando aqui em Alagoas, né? Juntamente comigo. E a gente vai caminhar realmente e fazer acontecer,
A gente precisa realmente desse momento. Precisa fazer acontecer. Então, assim, essa empatia, né, olhar para o outro e ver como a gente, cada um pode ajudar, é fantástico. Isso traz uma gratidão muito grande. Muito grande, né? é verdade. E uma utilidade. Importantíssimo. Alda, muito obrigada mais uma vez. Sucesso no seu projeto, na sua empresa. Eu tenho certeza que vocês estão conduzindo da melhor maneira possível. Muito obrigada. Desde já nós agradecemos pelo convite. O programa de hoje trouxe à tona um tema super importante que já deve estar fazendo parte da sua vida: o trabalho remoto. Os impactos da pandemia nas relações de trabalho mudaram completamente, inclusive a forma como nos relacionamos com o nosso trabalho e também como as empresas passarão a enxergar, valorizar e mensurar as nossas entregas. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!